e nos dá da sua graça em nome de Jesus. Eu peço que você, onde você estiver, está ouvindo esse alto-falante, esse aparelho de som que você está ouvindo na sua casa, no seu celular, não importa onde você esteja ouvindo essa programação. Eu quero te pedir para que você se desligue um pouco do mundo e que você venha se conectar nesse momento com o trono da graça, com os louvores, com a mensagem que será colocado aqui nesta programação. Curva a sua cabeça e vamos orar juntamente conosco. Pai, nós te damos graça, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui a realizar este trabalho. Meu Deus, é a tua mão, é a tua proteção, é a tua unção que tem nos guardado, é a tua graça que tem nos aperfeiçoado diante de ti. Apesar de não sermos, ó Deus, tão perfeitos, mas estamos buscando a perfeição, que ela possa, meu Deus, a nossa graça também, chegar, ó Deus, com um cheiro suave a nossa oração, a nossa adoração diante de ti. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, possa nos conduzir da melhor forma possível, porque sabemos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, a Tua presença, nos conduz, ó Deus, com um ar mais gracioso, com a direção melhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa ter a liberdade de tratar com cada coração, em cada lugar que se encontre nessa hora. E que o Teu amor, Jesus, possa encher os nossos corações. Que a Tua graça, que o Teu amor alcance vidas, meu Pai, através dessa programação. E que tudo, ó Deus, venha ser para a glória do Teu santo e precioso nome. Abençoe, meu Pai, o irmão Emanuel, que está aqui conosco. Deus, na condução desses aparelhos que fazem que o som venha chegar do outro lado. Meu Deus, abençoa dos altos céus, abençoa Teu servo. Concede, ó Deus, os desejos do seu coração. Abençoa aqui, ó Deus, o meu filho que está comigo também nesta rádio. Abençoa a minha vida, Senhor, está nas Tuas mãos. Faz conforme a Tua vontade, é o que nós te pedimos, meu Deus, e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quero mandar aqui um forte abraço ao nosso pastor Gessiano, que não pôde estar conosco hoje, mas aprove Deus a gente estarmos aqui. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que se passa na vida do seu servo, Deus sabe o que se passa na vida de cada servo seu, aqui nesta baixa terra e nos altos céus. O Senhor sabe de tudo. Então, já poderíamos refletir no Salmo 139, né? Para onde irei eu? Se em todos os lugares os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. Glória a Deus por isso. E Deus abençoe. E você que está aí do outro lado, já pode estar fazendo o seu pedido de louvor, fazendo seu pedido de oração, mandando aí a sua mensagem, mande áudio, viu? Mande áudio, porque fica mais fácil para a gente reproduzir aqui e ouvir a sua voz juntamente com todos aí do outro lado, certo? Mandem áudio para a gente transmitir a sua mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aqui de um primeiro louvor, né? Vamos ouvir aqui nosso irmão e amado Gerson Rufino, né? Lágrimas de gratidão. O irmão Emanuel já vai estar aí preparando já e vai estar colocando esse louvor para que nós possamos adorar o Senhor junto com você aí do outro lado, viu? Deus te abençoe, Deus te dê graça e que o Espírito Santo possa se fazer presente aí juntamente com você, porque Ele é o nosso Consolador, é Ele quem está conosco nas horas difíceis. Glória a Deus. Você conhece os principais desafios da gestão de frota? Glória a Deus, aleluia. Lágrimas de gratidão, né? Gerson Rufino canta esse louvor muito lindo e nos faz refletir que viver sem Ele não faz sentido. Sem Ele, nossa vida não vai adiante, né? Podem até tentar, mas não faz nenhum sentido. Nós seremos como uma folha seca levada pelo vento
que não tem aonde ir, não tem onde parar. E é assim, mas a nossa vida, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, e já aproveita a oportunidade de te falar que você, onde você estiver, se você sentir de Deus de fazer uma aliança, uma nova aliança com o Senhor, né? Mande uma mensagem, ou então você se curve aí, dobre seus joelhos aonde você estiver, e você mesmo coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, eu quero fazer uma nova aliança contigo. Porque viver sem Jesus não faz sentido, aleluia. E eu louvo a Deus, porque outro dia eu particularmente não conhecia de verdade esse Jesus, só por ouvir falar. Eu era como aquela mulher que teve aquele fluxo de sangue, eu era como o cego de Jericó, que só ouvia falar de Jesus. Mas um dia eu resolvi participar de um simples culto. Culto esse que era tão simples, debaixo de algumas árvores, onde Deus usou um servo de Deus e trouxe a palavra do Senhor. E a partir daquele momento eu fui começar a refletir a minha vida. Fui basear a minha vida com o que diz as Sagradas Escrituras. E eu vi em mim que não tinha sentido algum viver sem Jesus. Eu vi que aquele Jesus que aquele homem pregava, ainda hoje eu me lembro, eu sei que ele não está ouvindo essa programação, mas se ele estivesse ouvindo essa programação, eu queria aqui externar a minha felicidade, a minha gratidão. Não para a glória dele, mas para a glória de Deus. Que no dia que aquele homem, pastor David, foi aonde eu me converti ao Senhor, em uma zona rural, um lugar onde eu cresci, não vou dizer que nasci, mas onde eu cresci, me criei. Eu estava ali e outro dia eu fui a esse culto e uma maravilha, Deus falou. Então, a partir daquele momento, eu entendi que nós não temos como viver sem Jesus. E eu louvo a Deus, porque de lá para cá, desde esse dia para cá, o Senhor tem me ensinado a trilhar pelos seus caminhos, entendendo que apesar das dificuldades, porque Ele próprio, Jesus, nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele disse para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu. Nós também venceremos. Então, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Então, esse hino nos faz refletir que nós, sem Jesus, não somos ninguém. Glória a Deus. Vamos dar continuidade à programação. E vamos aqui de mais um louvor, né? Esse louvor é um louvor também que fala diretamente conosco, através da nossa falando conosco através desse louvor, por conta da nossa caminhada com Cristo, né? Às vezes nos encontramos tristes, cabisbaixo, mas entendemos que nós não podemos parar. A caminhada, ela é longa, a caminhada ela é extensa. Mas nessa caminhada nós entendemos que há os altos e baixos, né? Mas graças a Deus que nós estamos nessa caminhada, convictos que o céu é o limite, o céu é o nosso alvo. Então vamos ouvir mais um louvor aí de Samuel Mariano, né? Respira, né? Um louvor a pedido aí de uma irmã. Então vamos colocar esse louvor. Samuel Mariano, Respira. Glória a Deus. Bateu uma fome, queria comer uma coisa diferente. Aqui na Lili Salgados trabalhamos com uma diversidade de salgados como coxinhas, pastéis, bombas, bolos doces e salgados. Além de aceitarmos encomendas de centro de salgado para festas por um preço camarada. Entre em contato conosco através do número 869-9441-8173 ou 869-8185-2707. Nos siga no Instagram, @Lili Salgados. Mondialdo, não manda escrevendo não, que eu não sei ler não, Mondialdo. Misericórdia, gente. Aquele abraço e tudo de bom. Glória a Deus. Aquele abraço e tudo de bom. Eu lembro tudo de muito bom. bem do irmão E tudo de bom, e tudo de bom. Zezinho. E tudo de bom. Ele estiver ouvindo essa programação, meu querido, um abraço para você. Estivemos aí ouvindo mais um louvor a pedido, né? Respira, de Samuel Mariano. Esse hino também é muito lindo e nos faz refletir a respeito da nossa caminhada, nossa trajetória, nossa história com Cristo, não é isso? Louvado seja Deus e Deus seja engrandecido através desses louvores também, né?
que chega até a gente e a gente pede para que possa ser transmitida aqui através do irmão Emanuel. O irmão Emanuel já está com bala na agulha aí para dia 8 de julho, né? Reforçando aqui o convite. 8 de julho, a gente estamos ali adorando ao Senhor, aprendendo com o nosso pastor Elismar Gomes de Macedo, nossa irmã Valdenice, um estudo para casais ali abençoadíssimo. Então, você é nosso convidado todo especial para estarmos na congregação Gurupi no dia 8 de julho, né? Com o tema Casamento é para sempre. Glória a Deus, né? O que Deus uniu não separa o homem, não é isso? Então, eu creio que o Senhor ainda tem muitas uniões a fazer aí. Inclusive, estou aqui do lado de um homem de Deus que está aí prestes a fazer essa aliança com sua esposa, mas que Deus está abençoando e vai abençoar muito mais. Irmão Emanuel está aí só ouvindo aqui e participando junto com a gente, né, dessa programação, e coisas grandes o Senhor tem para fazer através da vida desse homem de Deus, né? Um homem, um jovem que tem se empenhado na obra de Deus, né? Não tem medido esforço. Deus abençoe, Deus te exalte grandemente por aí onde você passar, mas que tudo venha a ser para a glória do Senhor. Aleluia. Eu estava refletindo um pouco a respeito desse hino que tocou ainda agora há pouco e me fez refletir a respeito de Elias. É um homem de Deus, aonde Elias, certa feita, ali vai em um encontro com o rei Acabe, né? E naquela ocasião ele tem ali um desafio ao rei, e naquele momento ele pede para que o Senhor mande fogo e fala para o rei que o rei clame ao seu Deus, que o seu Deus mande fogo para consumir, né, e queimar ali o altar, a oferta. Mas não teve êxito o rei Acabe com os pedidos, né? A Deus, dê ao Deus dele, mas Elias faz clamor ao seu Deus, e o nosso Deus responde Elias com o pedido de Elias, a oração de Elias, responde com fogo. E depois daquela ocasião, Elias destrói ali, o Senhor, com a ajuda do Senhor, 450 profetas de Baal. E a partir daquela ocasião, a história vai dizer que Elias foge com medo de ameaça de Jezabel, e Elias se encontra escondido em uma caverna. E quando Elias se esconde, o Senhor vem e diz para Elias: sai daí e vamos continuar a caminhada, porque é muito longa. Então esse hino me fez refletir: respira, né? Mesmo que você não tenha nenhuma condição, mas pelo menos respira, tenha fé que o Senhor vai te ajudar. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aí sintonizados, ouvindo a programação. Mande seu áudio, irmão, mande seu pedido de louvor, mande o seu pedido de oração aí pra gente, que a gente vai estar reproduzindo o seu áudio. Vamos estar orando no final por aqueles que estão fazendo o seu pedido de oração, né? Aqueles que se encontram enfermos, que no final a gente vai estar orando também por essas vidas que se encontram nessa condição, e que o Senhor venha restaurar a saúde de todos que se encontram nessa condição, e que o Senhor venha abençoar. Queridos, quero reforçar também que logo mais amanhã, né, as irmãs ali na congregação em Gurupi, foi feito o convite, terá também um culto abençoado ali na Lagoinha. Inclusive foi feito esse convite para as irmãs aí do Conjunto Nova Vida, as irmãs que estão ouvindo a programação. Vocês lembrem-se, irmãs, que o Conjunto Nova Vida estará ainda amanhã também para a congregação na Lagoinha, viu? Deus abençoe, tá tudo já programado para que as irmãs cheguem até a Lagoinha. Falando de programações também, vamos lembrar que no próximo fim de semana, se não me foge a memória, na congregação em Ananias Carvalho, é isso mesmo. Tem lá, começa a festividade da congregação, e no sábado, dia 25, a juventude da congregação Gurupi
estará indo para a congregação Ananias Carvalho. Glória a Deus. Queridos, vamos aí de mais um louvor. E esse louvor a gente vamos oferecer a todos aqueles que estão aí sintonizados na rádio IEADA, né? Na programação Palavra Viva, não é isso? O próximo louvor que vamos ouvir é da Shirley Cavalhares, Vendavais, não é isso? Shirley Cavalhares, Vendavais, e logo em seguida a gente vai estar trazendo a palavra do Senhor para a glória de Deus. Pizza no Balcão, localizada na Avenida Mirtes Melão, número 6972, no bairro Alto da Ressurreição. Temos pizzas de qualidade e bem recheadas, além de um ótimo atendimento. Trabalhamos também com entregas, retiradas e refeição no local. Aqui você encontra pizzas de todos os tamanhos, P, M, G e GG, além da super fatia generosa de qualquer sabor, mais um refrigerante. E tem mais! Todas as terças-feiras temos super promoções aguardando por você. Entre em contato conosco através do número 869-8856-5518, 869-8856-5518. E lembrando, se você cliente disser que é ouvinte da Web Rádio Estação IEADA, você recebe grátis uma borda. Tá esperando o quê? É Pizza do Balcão, a melhor pizza da região. Espetinho do NEM, localizado ali na Rua 2 do Parque Tararé, com o número 869-9561-2602, 869-9561-2602. Agora no iFood, levando com comodidade aquele espetinho delicioso até a sua casa. Espetinho do NEM, a razão do nosso sucesso é você. Na hora do almoço, não deu tempo de preparar aquela mistura? Ou fazer aquela comida diferente? Que tal aquele frango quentinho e saboroso da hora? Peixes, toscanos e muitas outras delícias suculentas, por um precinho bacana. Tudo isso você encontra lá no Cantinho do Frango. Localizado no Residencial Frei Damião, quadra 3, casa 18, Gurupi, próximo à Escola Mário Covas. Entre em contato conosco através do número 869-9863-5648. Repetindo, 869-9863-5648. Cantinho do Frango, o verdadeiro sabor do churrasco. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais uma oportunidade aqui de falarmos do amor de Deus. Já nós estaremos transmitindo a palavra do Senhor. E tivemos aí mais um louvor, Shirley Cavalhares, Vendavais, um belo louvor também. E todos esses louvores que foram entoados aqui, transmitidos através do irmão Emanuel, através desse aparelho de som, são louvores que a gente nos sentimos edificados para a glória de Deus. Aleluia. Queridos, nessa oportunidade, eu convido você, se você estiver ouvindo essa programação, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo, não é isso? Capítulo de número 2, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o versículo de número 14. Glória a Deus. 14 em diante. Alguns versículos, até o versículo de número 20. Glória a Deus. O texto que vamos ler diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E diz o seguinte: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus,
que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Versículo 19: farei aparecer prodígios em cima nos céus e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia. Até aqui, queridos, esse é o texto da nossa meditação nessa noite, nessa programação. E eu peço que você se atente para o que será ministrado nesses poucos minutos que nos resta, a palavra do Senhor. Queridos, eu costumo sempre fazer algumas comparações que eu acho importante, acho interessante, porque tem certas pessoas que nos ouvem e têm uma certa dificuldade de entender. Algumas são fáceis de interpretar e entender, mas eu vou somente citar hoje algo que eu aprendi lá na aula de física. Eu lembro-me bem que o meu professor me disse o seguinte, que toda ação, ela gera uma reação, né? Acho que o irmão Manuel já viu essa aula também, ele participou. E segundo a lei da física, ela diz isso, que toda ação, ela gera uma reação. É isso? Eu vou citar aqui um exemplo. Eu estou diante de um carro, estou dentro de um carro. E a minha ação é colocar esse carro para andar. Ou seja, eu tenho que dar na partida, eu tenho que fazer algumas atitudes, alguns movimentos para que o carro possa se locomover, não é isso? E quando a gente vai olhar agora para o texto que nós lemos, que uma ação, ela causou uma reação em Pedro. O livro de Atos vai nos dizer que quando o Senhor ele ressuscita e passa ali, o livro de Atos nos mostra aqui esse texto, no capítulo de número 1, que a história diz que o nosso Jesus, quando ele ressuscita, ele passa um período de 40 dias aqui na terra ainda, com os discípulos, não é isso? E quando ele está aqui com os discípulos, a Bíblia vai dizer que ele disse aos discípulos que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa, não é isso? A Bíblia vai nos dizer isso. E quando a história diz que Jesus passou esse período com os discípulos aqui na terra, com o povo ainda na terra, e ele passa esse período ensinando, pregando, falando um pouco do que iria acontecer. Só que quando acontece que encerra-se esse período, e a história diz que Jesus foi assunto aos céus, e nesse momento que Jesus foi assunto aos céus, os discípulos que estavam com ele viram aquilo acontecer. E quando os discípulos viram aquilo acontecer, a Bíblia diz que eles ficaram com os olhos fitos nos céus, não é isso? E quando a história diz que eles estão dessa maneira, com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, a Bíblia diz que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Aí ele diz o seguinte: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia. Quando Jesus vai aos céus, os discípulos ficam ali com os olhos fitos aos céus, olhando, observando, admirados ou preocupados, ou não, como podemos dizer, mas foi algo que eles não esperavam, né? E acontece. Só que o texto que nós lemos, quando Jesus foi esse assunto aos céus, onde ele foi aos céus, nós entendemos que antes dele subir, ele deu alguns ensinamentos, algumas instruções, e disse para que o povo, os discípulos, ficassem em Jerusalém, né?
que eles seriam cheios, até que do alto vocês sejam cheios, né? Então, a história diz que eles ficaram em Jerusalém. E no período em que eles foram cheios foi quando eles estavam todos reunidos, né, no cenáculo. Quando eles estão ali reunidos, a Bíblia diz que veio do céu, no capítulo de número 2 de Atos, né, que diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E veio de repente do céu como o som de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E quando acontece isso, nós observando dentro da Bíblia, dentro das Sagradas Escrituras, que quando acontece isso, o povo ali recebe ali o Espírito Santo, recebem ali o próprio Deus com eles ali, e há um movimento, e que a história vai dizer que alguns varões, né, estavam ali observando e chegam a dizer que eles estão embriagados. A história nos diz isso. E aonde eu chego com a minha comparação e com o meu pensamento na lei da física, onde eu dei um pequeno exemplo no começo da mensagem. Quando esses varões dizem que aquele povo estava embriagado, eles fizeram uma ação que provocou uma reação em Pedro. Quando Pedro vê que eles estão ali dizendo, estão zombando, dizendo que o povo está embriagado, cheio de mosto, né, cheio de vinho, Pedro se levanta e diz para ele: olha, isso aí que vocês estão vendo, eles não estão embriagados, não. Isso aí foi o que foi dito pelo profeta Joel, que isso aí já era promessa. O Senhor, quando esteve conosco aqui alguns dias atrás, Ele disse para que nós ficássemos em Jerusalém, que até que do alto nós fosse revestido. Então o revestimento chegou. É como se Pedro estivesse falando para eles dessa forma. Nós recebemos o que Deus tinha prometido para a gente. Nós recebemos o Espírito Santo. Poderia entender, poderia Pedro dizer para eles não compreender, mas eu creio que eles entenderam, porque a mensagem de Pedro fez com que naquele momento ali, logo após, a Bíblia vai dizer que foram quase 13 mil almas que se converteram, né, naquele momento, naquele dia. Então, a mensagem de Pedro foi essa. Pedro bate de frente com eles e aquela ação daqueles homens causou uma reação. É como se eu e você, como servos e servas do Senhor, nós estamos vivendo dentro da igreja, pregando a Cristo, ensinando as Sagradas Escrituras, mas acontece que, hora por outra, nós encontramos com alguém atribulado, com alguém que não conhece a Cristo verdadeiramente. E esse alguém, ele começa a falar mal da igreja, ele começa a falar mal do próprio Jesus, ou seja, eles se autonomeiam como alguém que se chamam ateu, né? Eles não acreditam e zombam de Deus. E aí há um momento, esse é o momento que nós devemos assumir lugar como Pedro assumiu e chegar para eles: olha, como que você prova? Por que você prova? Por que você está dizendo isso? Então nós, como servos de Deus, autênticos, verdadeiros servos de Deus e cristãos, nós estamos aqui em prol de uma bandeira que é defender o Evangelho. Nós não poderíamos nem defender a Cristo, porque Cristo ele não precisa, que se Ele quiser Ele envia anjos e os anjos resolvem a situação. Então, mas nós estamos aqui para defender um Evangelho, a palavra do Senhor. Então, eu me lembro bem de uma vez que alguém escarnecia de um jovem. Isso eu vi, eu não escutei falar, eu não escutei histórias, eu vi isso acontecer. Eu vinha de um certo lugar e eu parei o carro no sinal e os vidros do carro estavam baixos. Eu só contei esse pequeno testemunho para que vocês possam compreender a mensagem. E quando eu parei o carro no sinal, tinha dois jovens do lado ali numa parada de ônibus e um perguntou para o outro e disse: rapaz, eu fiquei sabendo que tu agora é crente, tu é evangélico, né? Aí aquele que recebeu a pergunta, ele riu, eu olhei para ele assim, e ele rindo, e ele pegou e negou a Jesus. Ele disse: não sou crente, não. Ou seja, ele não defendeu os seus princípios. E se eu não consigo defender os meus princípios,
eu não tenho autonomia, eu não tenho respaldo para me defender um evangelho, porque primeiramente eu tenho que cuidar de mim para que eu possa dar conta do evangelho, ou seja, primeiro eu tenho que dar conta da minha casa, do meu eu, para que eu possa fazer menção do evangelho, propagar o evangelho, falar de Jesus com autoridade, com autonomia. Assim foi que Pedro fez. Pedro ele defendeu aquela causa, ele se colocou ali em posição de um servo de Deus, porque Pedro foi colocado como primeiro presidente, a Bíblia vai dizer, como um dos primeiro presidente da igreja naquela época em Jerusalém. E Pedro, como responsável pela igreja, Pedro não podia deixar aquilo passar em branco, deixar que a igreja, o evangelho fosse escarnecido, nosso Jesus fosse escarnecido, e Pedro se coloca como alguém de autoridade, se levanta e diz: aqui não. Aqui vocês não vão zombar do meu Deus, isso que está acontecendo aí é promessa, foi Ele que mandou, foi Ele que prometeu e Ele cumpriu. E nós vamos entender logo após, o livro de Atos vai nos dizer, no capítulo de número 3, que a cura daquele coxo, quando Pedro e João estão subindo juntos ao templo, para a oração, quando eles encontram aquele coxo na porta do templo, chamada Formosa, aquele coxo de nascença pede esmola, pede valores, pede algo que lhe satisfazesse o seu desejo. E quando Pedro e João encostam ali perto deles, Pedro passa uma mensagem para eles e diz o seguinte: nós não temos prata e nem ouro, né? Foi isso que Pedro e João disse para eles. Mas o que nós temos, nós te damos em nome de Jesus. Ele disse: levanta e anda. A história vai dizer, irmãos, que depois de que Pedro e João fazem essa mensagem, Pedro transmite essa mensagem para aquele coxo, a história vai dizer que por conta disso, eles foram presos, foram levados ao Sinédrio, né? Eles foram ali, passaram por um julgamento. Sabe por que eles passaram por um julgamento? Porque eles pregaram, eles ensinavam o nome do Senhor, em nome do Senhor. E por causa disso, eles são colocados ali perante o Sinédrio, são presos, né? Ficam presos ali por ter falado em nome do Senhor. Quando eles estão presos, eles são interrogados. No capítulo de número 4, versículo 7, eles são interrogados e aqueles homens perguntam para ele, pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem você fizeste isso? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha que coisa linda. A Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, irmãos, quem tem o Espírito Santo de Deus na vida, ele é autoritário, ele fala com ousadia, ele fala com amor, com temor. Ele sabe que aquele que está lhe dando a capacidade de falar, ele se responsabiliza pelo que você está falando. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o seguinte: principais do povo e vós anciões de Israel. Aí ele diz o seguinte: visto que hoje somos interrogados acerca de benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós, versículo 10, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, olha só, em nome de Jesus, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, aleluia, e em nome desse é quem está, que este está sã diante de vós. Ou seja, Pedro falou para eles que é em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. Sabe por que esse aí que foi curado lá na frente do templo foi por causa desse Jesus? Ou seja, nós falamos em nome dele. E eu não tenho porquê, Pedro queria dizer para eles, eu não tenho porquê me calar. Então, a Bíblia vai dizer que Pedro, eles achavam que Pedro era leigo, indouto, né, sem letras. Pedro não tinha conhecimento. Pode até ser, querido, que você aí está do outro lado possa dizer assim: mas eu não sei ler, como é que eu vou falar de Jesus? Queridos, Jesus que nos chama, Ele nos capacita. Eu me lembro que quando o Senhor chama Moisés para aquela grande missão de tirar o povo do Egito, o Senhor capacitou a Moisés. Moisés chega a interrogar ao Senhor, diz: em nome de quem eu vou, como eu vou? E Moisés faz algumas interrogações e o Senhor diz para ele, olha Moisés, tu vai lá e tu chega, vai dizer para ele lá para Faraó que o eu sou, aleluia, me enviou. O Senhor se responsabilizou por aquilo que Moisés ia falar.
Moisés disse que não sabia falar, que era pesado em língua, não sabia falar. E Deus pergunta para Moisés: Moisés, quem foi que fez a boca do homem, Moisés? Não foi eu, aleluia. E Moisés se sente agora fortalecido, cheio de vigor, de ânimo. E Moisés recebe aquela missão e vai até o Egito e consegue, através do Senhor, tirar o povo daquele lugar. Então, mas Deus capacita, Deus dá autoridade, Deus ajuda em situações onde nós pensamos que não temos condições. E para a gente finalizar aqui, eu queria finalizar essa mensagem quando Pedro, nessa ocasião, quando ele começa a defender o evangelho, defender os princípios da igreja, Pedro se coloca, se posiciona no meio desses homens onde eles estão ali querendo julgar Pedro e João, e eles são interrogados. E quando Pedro faz uma pergunta para eles, dentro da pergunta Pedro dá uma resposta e diz o seguinte: Pedro disse para eles: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Aí Pedro, versículo 20 do capítulo 4, diz o seguinte: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Queridos, o Senhor te colocou coisas nos teus olhos para que tu pudesse ver, para que tu pudesse ministrar, para que tu pudesse contemplar as maravilhas do Senhor, e que o Senhor possa te dar orientação no que você vier falar, e o Senhor vai se responsabilizar por aquilo que Ele te orienta. Aleluia. Porque quando Pedro se encontra nessa situação, quando Pedro faz pergunta para eles, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Pedro já tinha visto Jesus operar milagre, Pedro já tinha presenciado, Pedro já tinha ouvido, João já tinha ouvido. E por que agora eles vão ter que se calar diante de algumas situações que estão acontecendo? E por que ele deveria se calar? Então reflete para nós hoje, aqui nesse momento, a nossa caminhada evangélica, na nossa caminhada cristã. Por que eu devo me calar diante de algumas coisas que o mundo tenta afrontar a igreja e eu vou ficar calado? Por que o mundo tenta calar os cristãos e eu tenho que ficar calado? Eu entendo uma coisa, queridos, que pode até doer. Falar do amor de Cristo pode até doer, o mundo pode querer nos bater, o mundo pode querer nos pisar, pode querer nos humilhar, mas aquele que nos chamou, aquele que nos capacitou, ele se responsabiliza por aquilo que eu e você vamos falar. Aleluia. Então acredite, tenha fé, siga em frente, não desanime, pregue a palavra com ânimo, com temor, com força, com vigor, porque aquele que te chamou, ele se responsabiliza. Mas eu vou te dizer uma coisa, vai doer, não tem nada não, deixa doer. Porque o Senhor, ele tem um bálsamo, o Senhor cura, ele cura sem deixar cicatriz, ele faz cirurgia, ele prepara, ele capacita o homem, a mulher, o jovem, a criança, mas ele se responsabiliza por aquilo que ele quer que nós falamos. Aleluia, eu louvo a Deus, porque Pedro, ele vai nos dizer lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo número 14, se eu não me foge a memória, que ele vai dizer o seguinte: se pelo nome de Cristo vocês são vituperados, ou seja, vocês são humilhados, maltratados, ele disse o seguinte: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ou seja, Pedro já estava dizendo aqui que se vocês são procurados, maltratados, humilhados, bem-aventurados vocês são, porque vocês estão indo fazendo a vontade de Deus, e por esse motivo vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre a vida de vocês. Aleluia. Eu louvo a Deus, queridos, porque a nossa caminhada, ela não tem sido fácil, mas tem sido prazerosa, porque nós sabemos que logo, quando nós sairmos daqui desse lugar, nós vamos acabar com o sofrimento, vamos passar daqui para uma vida diferente, passarmos agora para louvarmos a Deus bem de pertinho e dizer que Ele é santo, para a glória do nosso Deus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, por mais uma programação, Palavra Viva, que veio ao ar. Por vocês que estiveram aí do outro lado ouvindo essa programação, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Nós vamos agora estar orando pela sua vida, orando para que o Senhor possa abençoar você onde você estiver. Aqueles que se encontram enfermos, aonde você estiver, se seja no hospital, se seja em seu lar, na sua casa, creia que o Senhor, Ele está do teu lado, Ele está te ajudando. Essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Porque às vezes, querido, tem coisas que nos levam a nos aproximar de Deus, e principalmente quando nós estamos numa situação ruim.
Isso é coisa que o ser humano já deveria ter se acostumado. Mas não que seja satisfatório, mas que nós possamos entender que as lutas, ela nos faz aproximar de Deus. Então, às vezes tem gente que diz assim: Senhor, não me deixa sem luta, porque na luta eu sei te adorar, na luta eu canto mais, eu te exalto mais. Queridos, mas não deixa para cantar, só louvar, pregar, só na luta não. Quando tiver tudo bem também, prega, louva, canta, porque o Senhor, Ele conta com você, Ele conta comigo, Ele conta contigo em todos os momentos. Então, quero pedir para você, curva a sua cabeça onde você estiver e vamos orar em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te dar graça por todos os teus feitos, por todas as tuas maravilhas, pela tua palavra, Senhor, revelada a nós nessa hora. Aprendemos, ó Deus, que Pedro se levantou como um homem de Deus em defesa do Evangelho, em defesa da igreja. E assim, ó Deus, devemos ser nós na nossa caminhada hoje, nossa caminhada cristã. Que nós possamos, ó Deus, levantar as mãos ao céu e lutar por o Evangelho que nos liberta, o Evangelho que cura, que salva. Um Senhor, ó Deus, que está nos altos céus, que vê todas as coisas e contempla os teus servos aqui nesta baixa terra. Senhor, nós sabemos que aqui é só uma questão de tempo que nós vamos viver aqui. Entendemos, ó Deus, que falar do teu amor, falar da tua palavra é algo que nos vai nos trazer, o mundo vai querer nos humilhar, o mundo vai querer nos pisar. Mas nós entendemos, ó Deus, que é fazendo a tua vontade, é pregando a tua palavra, é louvando ao teu santo nome, que o Senhor está conosco, o Senhor se responsabiliza pela vida de cada um de nós. O Senhor, ó Deus, está com a tua igreja em todos os tempos. A tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, e nós cremos que assim está escrita, a tua palavra é verdadeira e fiel. Então nós acreditamos, ó Deus, que o teu poder é sobre cada um de nós. A tua mão, Senhor, é que nos protege, é que nos guarda, e nós queremos te pedir, Senhor, ser conosco, continua conosco. E logo, logo, meu Deus, nós acreditamos e cremos pela tua palavra e pelas tuas promessas, profecias, que assim como João fala no capítulo de número 14, que não era para nós nos perturbar os nossos corações, mas acreditar que o Senhor voltaria para buscar uma igreja a qual o Senhor preparou lugar nos céus e vem buscar a sua igreja, aleluia. E nós acreditamos, Senhor, logo, logo nós estaremos com o Senhor nos ares, nos céus, aleluia. E eu te louvo, meu Deus, por a vida daqueles que estão em seus lares. Abençoa, meu Pai, a cada um, aqueles que estiveram ouvindo essa programação, aqueles que também não ouviram. Meu Deus, vai de encontro abençoando. Aqueles que se encontram, meu Pai, enfermos, eu não sei se está no hospital, eu não sei se está em seus lares, aleluia. Mas nós queremos te pedir, meu Deus, que tu venha abençoar, estender as tuas mãos dos altos céus e da graça, da força, da ânimo, para que possamos prosseguir na caminhada. Porque sabemos, ó Deus, que tem algo para nós cumprir aqui neste lugar, nessa terra ainda. Pregar, ó Deus, a tua palavra, meu Senhor, aqueles que ainda não te aceitaram. Aqueles que ainda, meu Pai, não fizeram a confissão por ti. Ajuda, meu Pai, da ousadia, da força, da ânimo. Aqueles, ó Deus, que levarão a tua palavra, a tua semente. Meu Deus, que essa semente possa ser plantada em corações e que venham crescer. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, possa dar o crescimento. Aleluia. E que nós possamos, ó Deus, entender que te servir é a melhor das coisas que podemos fazer. A melhor coisa que eu já fiz foi ter aceitado Jesus. O louvor fala isso. Aleluia. E eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que já temos vivido e por essa rádio, pelos participantes, ó Deus, que fazem essa rádio ser realizada. Abençoa cada um. É o que nós te pedimos, meu Deus. E por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Abençoa nosso fim de semana. Abençoa, meu Pai, a nossa igreja, o nosso campo, nossos pastores, supervisores da graça. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.